Falando ainda de Advantage, Classe 5, ok? E vamos dar uma olhadinha no livro. Eu vou falar hoje de Avoid Generalization. Então, o que é isso? Vamos, eu vou explicar aqui, tá? E o meu livro, ele é muito bom porque ele está bem na sequência que precisa, tá? Então, ele explica direitinho, inclusive eu vou dar uma passada hoje no livro e mostrar tudo o que tem da página 8 e a 40. E vou parar lá pela página 39 para mostrar para vocês ah, o avoid generalization. O que é isso? Bom, mas o que é avoid generalization? Vamos lá. Vou explicar aqui, tá? É quando, na verdade, make a statement that applies to everyone or everything. Assim, é fazer uma frase de que todo mundo faz aquilo. Por exemplo, os alemães são pontuais. Tá, mas da onde que você tirou isso? Qual é o estudo? Qual é o artigo que os alemães são pontuais? Então, existem técnicas para evitar essa generalização, tá? Eu vou mostrar algumas aqui, né? Principalmente usando os modals, né? Mas olha aqui como é importante. Tem um exemplo aqui, ó. People get lonely when they move abroad. Como é que seria interessante? Porque nem todas as pessoas ficam sozinhas, se sentem sozinhas porque eles se mudaram para outro país, right? Então, a, a gente tem que evitar essa afirmação. Né? Some indivíduos, aí eu já estou dizendo que nem todos, que alguns deles, né? May experience loneliness. Aqui esse may também está evitando a generalização, tá? É uma das técnicas que se usa para evitar a generalização, eu digo afirmação da sentença, né? Que nem todos fazem aquilo que eu estou afirmando, ok? Nem tudo também. O examinador, o examiner, né? O examinador, ele espera que você seja preciso nisso, né? Tenha controle da língua, principalmente quando que você está afirmando alguma coisa que nem todos, nem tudo é usado, né? É feito. E aqui, por exemplo, aqui, ó, you become more rounded as a person, ok? O you não se usa, é uma coisa muito vaga. Rounded fica, não está claro, tá? Então, aqui existem umas versões que eu vou colocar lá no website, tá? E vai estar esses PDFs vão estar lá no website, tá? Então pode olhar, não vai ter problema, tá? E aqui, ó, in some cases, tá vendo? The experience may help. Tá? Não estou afirmando, estou dizendo may help, né? Então isso é muito importante. Aqui, everyone, you, não se usa, a gente usa many individuals, some people, those who, gosto muito. Is and are, não, de jeito nenhum. Maybe, can be, tends to be, always, never. Não se usa também, é overused. Occasionally, in some cases, under specific circumstance. Good, bad, nem pensar, né? Beneficial, detrimental, useful, harmful. Hard and easy, de maneira alguma. Challenging, manageable, with proper support, ok? So, para a gente evitar as generalizações, a gente tem que usar algumas técnicas e que no livro eu estou citando, tem bem a sequência. Lembrando que o livro tem para vender lá no Amazon, ok? Em many cases eu uso. O livro está muito interessante porque ele vai step by step. Ele explica tudo. Por que que eu faço isso? Por que que eu tenho que fazer isso? Então, é muito importante seguir o livro também, tá?
tá? Ele é autodidata, é para autodidata. In many cases, individuals may experience, tá vendo? In many cases. Generally speaking, eu não estou dizendo assim que são todos. Working from home can make it difficult. For many people, tá vendo? Estou evitando a generalização. Adjusting to a new culture may take time. A people wage, so eu estou limitando que tipo de people. E aqui eu estou botando, ó, under specific circumstances, support may be. Né? Então, esse may be não está dizendo que é verdadeiramente, ok? Então, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nesse avoid generalization, que é o que eu vou falar aqui na página 39 do nosso livro. Mas voltando no livro, eu vou passando e vou dizendo já, falando de advantage e disadvantage, depois a gente vai para o opinion, né? Aqui tem toda a introdução do livro, e aqui eu explico o porquê que esse livro é importante, né? E nós vamos lá para a página 8. Aqui é o TEL, que já expliquei para vocês, né? Que o TEL se usa nos parágrafos, importantíssimo, para não desfocar, né? Aqui tem um sample de say, depois eu comento esse say, ele está bem simples, é um band de 6, 7 say, ok? Aqui fala do gerúndio, que eu já expliquei para vocês, tá aí, também já expliquei nas aulas. Tem um exercício do gerúndio, tá? A introduction e conclusion, muito importante, que eles têm que estar ligados uma com a outra, né? Se lá na introdução eu falo dos dois tópicos que eu vou falar nos parágrafos, na conclusão, eu também, a segunda etapa da conclusão, eu também tenho que falar os dois tópicos que eu falei, né? No caso dos meus dois tópicos que foram falados, né? Então, é importante saber que a gente tem que mudar, ou mudar de tense, ou usar os sinônimos das palavras, para não haver repetições. A gente tem que evitar repetições também. E aqui fala de como preparar uma introdução, né? Paraphrase, state the propose, né? E aqui inclui a thesis, que são os dois tópicos que você vai falar nos parágrafos, ok? E a gente vai seguindo, falando, então, aqui tem vários tipos vários samples, né? Vários templates de introdução, que é muito interessante e está no livro, tá? Que está à venda, muito bem baratinho, lá no Amazon, ok? E daí as conclusões, né? Como fazer uma conclusão, quais os mistakes que a gente pode ter no essay, né? Por exemplo, aqui, ó, um dos mistakes é write somente advantage ou somente a disadvantage, tá? E como é que deveria ser? Qual é o problema, tá? Na verdade, isso baixa o teu task, a nota do task achievement, ok? Então, como que better approach, como que a gente tem que fazer realmente, né? Então, aqui explica always at least one advantage and one disadvantage, tanto na introdução quanto na conclusão, as mesmas, é claro, mas os sinônimos, tá? E cada parágrafo, começa com advantage e depois com a disadvantage, tá? Aqui também fala sobre aquilo que eu falei anteriormente, sobre too general or vague, né? Uma frase vaga, por exemplo, technology is good. Não, de jeito nenhum. Por que é good? Por que technology is good? E good é uma palavra que se pode usar? De jeito nenhum. Tá? Então, aqui tem o better approach, né? Replace o good, o bad, o think, tudo por beneficial, detrimental, e daí por diante, né? Que eu já falei, e está no seu livro, então é muito importante, tá?
usar palavras informais, a lot of, kids, staff, coisas e contrações também, não pode. Então, o que a gente vai usar no lugar disso? Então, tem todo um vocabulário aqui para você usar no lugar dessas palavras, tá? A lot of, like, children instead of kids, tá? Many instead of a lot of, several também, né? E aqui no próprio livro tem uma sequência muito legal que você pode usar, pode não, deve, tá? Porque nada da sua cabeça pode. Porque tem muita gente que escreve e diz assim: ah, vou escrever isso aqui. Não, não pode. Tem regras para escrever academicamente, tem uma estrutura para seguir, né? E tem frases acadêmicas aqui no livro que eu faço questão que vocês usem, tá? E aqui tem também, olha aqui, mixing past. Ah, isso aí é um problema de todos, né? Misturar o presente, passado, futuro. Bom, o e sei, ele, na maioria das vezes, é feito no presente. Aliás, é feito no presente, tá? No máximo, vocês colocam ali um present perfect para dizer que é um passado, obviamente, sem datas, né? Sem datas alguma, porque o present perfect não se usa data, né? E assim se usa. Não se mistura tenses, não. Mixing past com present com future, não pode, tá? E outra coisa também usar, para melhorar a sua coerência e coesão, usar gramaticalmente falando, né? E usar gramática certa, os linking phrases, ou linking words, ou transition words, interessa como você quer chamar, tá? Mas não pode deixar de usá-los, que eu já falei de alguns lá nas primeiras aulas, mas vou ainda mergulhar em outros. Mas presta atenção que no livro tem tudo, tá? E tudo bem mastigado. Muito importante saber isso, tá? Aqui, por exemplo, weak conclusion. Aí tem como se faz uma bad conclusion. That's all. Não. Repeating the words que estão lá na introduction. Não. Tem que usar os sinônimos ou até o word formation, que ainda não falei com vocês sobre isso. Mas os meus livros vão ter, nós vamos chegar lá na word formation, ok? Good, bad, important, people, thing, de jeito nenhum nós vamos usar, tá? E aqui, no livro, ele tem a maneira de como você deve escrever, tá? Como que você deve substituir. Aqui também tem os linking words, né? As transition words, moreover, in addition, furthermore, similarly. Então, show connection, express contrast, however, on the other hand, whereas, while. Isso aí, eu ainda não dei contraste, mas nós vamos chegar na nossa hora de falar sobre todos os contrastes que... e no livro tem também, tá? Então, aqui, ao invés de usar good, você vai usar positive, effective, useful, beneficial. Ao invés de usar bad, você vai usar harmful, negative, detrimental, disadvantage, e daí por diante. Big, large, significant, considerable. Muito legal. E tem também um resumo que eu chamo de Kikas PDF. Mas o Kikas PDF daqui dentro se não se lembrar de muitos, eu já vou mostrar, tá? Se não se lembrar de muitos adjetivos e coisa e tal, e tem um bunch de adjetivos que eu coloquei para no começo conseguir fazer os essays com aqueles adjetivos e depois vai aumentando o vocabulário de vocês. Olha aqui, ó. The city has a big problem. Tá vendo? A gente tem que melhorar. Significant challenge. Então, todos aqueles adjetivos que estão ali em cima, eu estou colocando aqui em frases para vocês usarem, copiarem. Tá? E aqui são os adjetivos
mais usados, tá? Significante, considerable, serious, dramatic, são adjetivos importantes para ser usados, tá? E certamente a gente pode usar para um monte de situações, né? O significante, ele substitui o important, crucial, vital. Não se lembra, bota o significante. Não se lembra do large, bota o considerable, tá? E assim sucessivamente, tá? Aqui eu estou falando de algumas conjunções também, tá? Que está lá, que está tudo aqui, mas separadamente eu dou, chama-se Kikas PDF. Eu passei para o livro, está tudo no livro. Both and and. Então, quando tem, eu vou explicar, claro, eu vou entrar na gramática e explicar, mas quando tem duas coisas, tipo, both the government and the private companies should, tarará, né? Então, quando tem duas, eu uso both and and. Vocês ganham ponto usando as estruturas gramaticais. Importantíssimo, tá? E aqui está o not only, but also, tá? Not only the government, but also the private companies should. Tarararararara. Então, também é muito legal usar para não ficar aquelas run-on sentence. Run-on sentence significa, eu falo no meu linguição, aquelas sentenças que muito compridas que acabam não, a gente acaba não entendendo absolutamente nada. Então a gente usa as conjunções, os contrastes, as estruturas gramaticais que a gente tem. Isso chama-se complex sentence, muito importante, tá? Eu vou entrar também na complex sentence. Whether and or, quando você tem duas coisas, ou um ou outro. Porque no português, a gente diz assim, falando em português, porque eu não dou aula só para o pessoal que fala português, mas aqui uma exceção. No português, a gente diz assim, or, você, ou vou usar o ou, desculpa, em português. Ou você passa, né, ou você estuda ou você estuda para o teste, ou você roda. Então, a gente usa o ou e o ou. Né? No inglês, não se usa ou and ou. A gente usa o either primeiro e o or depois. Either you study for the test or you fail. Né? Eu disse passa ali anteriormente. Não, você roda, tá? E, então, ele é muito interessante, tá? É importante usar. Weather e war, tá? Também são conjunções e muito importante para usar. Já expliquei o weather e o war, tá? E vou entrar mais quando eu entrar no task 1. Vou explicar bastante sobre embedded questions, né? Que seriam perguntas indiretas, e vai entrar o weather e o war também, ok? E aqui estão algumas, tá? Não todas, as transitional phrases, tá? E aqui ele é muito legal, porque mais à frente vocês vão ver que cada transitional word é substituído. Eu aqui no livro mostro que pode ser substituído por uma conjunção, né? Por exemplo, o thus você pode usar como so, e aí, mas eu vou chegar lá, tá? Aqui é uma das coisas mais interessantes que vocês possam ter, está no livro, tá? Isso aqui foi uma ideia minha, tá? Porque às vezes a gente tem vontade de dizer I am sure no ensaio acadêmico, mas não vai dizer I am sure no ensaio acadêmico de jeito nenhum, né? Então, nós usamos advérbios para facilitar a linguagem acadêmica. Surely, this approach will succeed. I am sure this approach will... Então, não fica legal, né? A gente vai lá, usa surely, certainly, e daí tem várias outras. E tem para várias
ordinary palavras comuns, like I think, nós vamos usar personally, e tem mais outras aqui, dependendo da band, a gente vai melhorando, tá? Aqui, I don't know, olha só, possibly, uncertainly, e assim a gente vai. Olha lá, ordinary, it's clear, aí vai lá, usa clearly, muito legal isso aqui, né? Maybe, tá uma vontade de usar um maybe, não dá? Não dá uma vontade, mas não pode, tá? Vamos usar perhaps, possibly, conceivably, e daí por diante. Olha lá, o in the end, a vontade. In the end, não vamos usar. Aí a gente vai usar ultimately, eventually, né? E consequently, e daí por diante, tá? Os advérbios são maravilhosos para substituir as ordinary words, tá? E aqui vamos, olha lá, o so, ele pode ser substituído pelo therefore, thus, accordingly, in my opinion, arguably, e daí por diante. O so, tá vendo ali? So, action must be taken. A gente pode usar therefore, action must be taken immediately. Thus, action must be taken immediately. Accordingly, action must be taken. Está vendo como a gente pode substituir e como é legal a gente fazer esse link, porque entra mais fácil dentro da nossa cabeça. É muito, muito interessante isso, tá? Olha aqui, ó, in my opinion. Tudo bem, my opinion a gente usa, tá? A gente usa. Mas é band 6, 7, tá? Mas se quiser uma band 8, tu já vai usar, vocês já vão usar diferentemente. In my opinion, this is the most pressing issue today. Arguably, this is the most pressing issue. Então, nós vamos substituir evidently e daí por diante, tá? Então, bem interessante, não é? Então, olha aqui, ó. However, nevertheless e o nonetheless, que são as mesmas coisas, eles substituem o but, ok? E assim a gente vai. Aqui no capítulo 5 do livro, eu falo sobre as activities, né? Aliás, aqui são os exercícios de tudo que foi falado acima, tá? Tem exercício também, e aqui está pedindo para fazer um full e say, né? Que é muito interessante. Aqui fala de os vocabulários, por que a gente tem que falar os vocabulários mais acadêmicos, tipo crucial, significant, paramount, and so on, tá? Lembrando que eu já passei lá a conclusão e a introdução, eu gostaria de relembrar isso aí. A conclusão e a introdução tem que estar linkada uma com a outra, tá? Se você está falando os dois tópicos que você, main idea, top, whatever, como você quer falar, está falando lá na introdução, que você vai falar nos parágrafos, na conclusão você tem que falar avoiding repetition. Não pode repetir, tá? Então, vamos falar aqui, ó, time management, aqui também eu ensino como tips, né? De aproveitar o tempo que você só tem 20 minutos para task 1 e 40 minutos para task 2. E são 250 palavras na task 1, na task 2 e 150 na task 1, tá? Aqui eu falo novamente da estrutura, né? Paraphrase, a introdução, né? Body paragraph 1, que é advantage. Aqui não esquecer, ó, quando eu boto support for the first sentence, isso não quer dizer que você tem que fazer isso. Por que eu falo isso? Porque quando você vai parafrasear, você não pode escrever uma sentence muito simples. Você tem que explicar o porquê. Por exemplo, the education is beneficial. Ponto. Não, tem que explicar um pouquinho mais. E tem técnicas para explicar. Você pode usar você pode usar uma sentença complexa, ou seja, um contraste, que eu vou ainda mergulhar nisso com vocês. Você pode usar uma vírgula e usar um pronome relativo, which, tararararará, mas tem que explicar. Não pode simplesmente dizer que é benefício. Tá?
Por isso que eu botei aquela support for the first sentence. Se não falou muito na parafrase, fala um pouquinho mais embaixo, para explicar, da explanation. Aí você vai apresentar a sua tese, que seriam os dois, tá tudo no livro, os dois tópicos do TEL, o primeiro e o segundo, advantage e disadvantage. Né? E vai falar aqui, vai usar o TEL no body paragraph 1, usar o TEL no body paragraph 2, e a conclusão que você vai resumir tudo que você falou, ok? Depois você vai falar os seus tópicos novamente, sem repetições, e dar sua opinião. Gente, a opinião é importante, tá? Caracteriza a sua opinião, porque é a única hora no Say the Advantage e Disadvantage que você opina, ok? E aqui tem o sample de Say, muito interessante, já voltando lá no avoid repetition, avoid generalization, sorry, repetition vai ser lá no opinion que nós vamos ter. For many people, a new life from scratch can be, tá vendo? Essa new life from scratch é uma maneira, um idioma, né? Que começar uma vida do nada, né? É muito legal. Eu botei em negrito aqui, exatamente porque é um idioma. Idioma pode, mas idiomas mais acadêmicos, tá? E o can be, tá vendo? For many people, evitando a generalização. E todo o say está evitando. E aqui eu comento o say, o que é de bom no say e o que está errado no say. Então, é bem interessante prestar atenção aqui, é o comentário do say acima, né? Bem interessante. E o que precisa melhorar? Obviamente, nada sem melhora, tá? Nada é colocado aqui sem melhorar a sua escrita, né? E aqui também, o que tem? Suggested improvement. Então, está aqui, tá? E o que está errado, o que está certo, o que está vago, o que não está. Tudo está aqui no livro, tá? E aqui eu coloquei, segundo os critérios do IELTS, eu coloquei a nota, né, daquele sei lá em cima. 6,5 e já está comentado lá o porquê que tirou 6,5, tá? Mas aqui também fala, um pouquinho, bem por cima, mas fala. Coerência e coesão tirou 7, está comentado lá também, tá? Lexile Resource, ó, a coerência e a coesão são os link devices, né? Se você está usando bem, se você não está usando, isso é muito importante, tá? Se está passando de uma frase para outra bem smoothly, é importante, tá? Usando os links, isso está dentro da coerência e da coesão. A Lexile Resources seria os vocabulários, né? 6,5, porque o vocabulário está meio informal, né? Então, vocês vejam como vocês podem tirar uma nota boa em alguma, por exemplo, na coerência, na coesão, e cair no Lexile Resource, porque o vocabulário está muito, muito fraco. E grammatical range, aí, a gramática, né? Tirou 6, então a gramática tem que estar muito forte. Inclusive, a gramática vai dar um chão para tudo isso, né? Vai dar um suporte para tudo isso, né? E daí aqui tem os 6 já corrigido, tá? Usando o TEL, essas corzinhas aqui bonitinhas são o TEL, né? Que é o tópico, a explanation, a, a, o exemplo e o link para fechar o parágrafo. Não esquecer de usar o TEL na sequência, tá? Nessa sequência, TEL, você vai ter mais coesão e vai focar naquilo que é para focar, não vai fugir do assunto, tá? E a gente vai passando, tá? Agora, isso aqui é muito interessante, gente. Está lá no livro, e o livro está à venda bem baratinho, lá no Amazon, que é muito legal. E isso aqui são frases acadêmicas para você usar
já iniciar isso no começo, porque depois você vai melhorando, né? Você vai ver como nós vamos melhorando em cada livro, né? Que passar. No Opinion já vamos melhorar muito mais. Então, nowadays, these days, turn it to the other side of the argument. Another issue. Esses tipos de frases são frases acadêmicas usadas nos parágrafos, e aqui mostra aonde se usa, tá? Olha aqui, ó. Use it in essay, ok? Então, turn it to the other side. O que dá para substituir também para não usar a mesma coisa o tempo todo? Muito interessante isso aqui. Explica tudo direitinho, o que é. This essay will begin by looking at. É claro que é advantage, o primeiro parágrafo. Olha que legal. Para você iniciar, porque às vezes a gente não tem ideia de como iniciar os parágrafos. Está no livro, página 33, 34 também. Aqui já está sendo colocado tudo aquilo que está lá em cima em prática, tá? E as conclusões também, o ponto 1, ponto 2, ponto 3 da conclusão, né? Que você já sabe, que eu já expliquei, e tipos de conclusões revisadas, tá? E aqui tem os sinônimos Mas, afinal de contas, nós estamos falando de advantage e disadvantage, né? Benefit. O que é o sinônimo também do benefit, the aspect of, positive, significant? Tudo pode ser advantage, ok? Olha só. One positive aspect of changing your career. Olha lá. A positive aspect of one of the main benefits. Então, isso pode ser usado também no começo do parágrafo da advantage, bem como a disadvantage também. Tem as frases já mais acadêmicas, one of the main advantage, também ainda na advantage, mas aqui estão as disadvantages. One of the biggest downsides. Eu não gosto muito de biggest, tá? Mas eu prefiro the most. Tá? Então, downsides of living in a large city is the significant high. Another drawback, tá vendo? Então, são sinônimos de disadvantage, tá? E aqui está um complete essay, um essay completo, usando exatamente aquilo que foi ensinado acima, botando em prática novamente. E aqui outro essay falando de Big City, muito legal, é um sample para usar. E, finalmente, chegamos no capítulo 6, de Avoid Generalization, que é o tema de hoje. Eu falei tudo um pouquinho, que eu já havia falado, tudo, e o Avoid Generalization. Então, olha lá. Aqui tem exemplos. Ó. This can, a gente pode usar os modals might, in some cases, para não afirmar absolutamente nada. Você não pode afirmar, a não ser que você mostre aonde está o estudo, o artigo, etc. Tá? Então, this often, for some individuals, may be, can be, if you lack support, olha lá. Então, aqui está fixing overgeneralization. Então, olha só, o original, this can make you more rounded as a person. You é too general, tá? Não se usa, tá? Tá vago, tá? Então, this experience may help, tá vendo? Então, aqui tem vários originais, secondly, movement. Então, tá comentando, melhorando, mostrando uma melhora do original para e explicando o porquê que o original não é muito bom. Tá vendo aqui, ó? Então, avoid generalization. Então, instead of everyone, you, nós vamos usar many individuals, some people, those who. Instead of is and are, nós vamos usar maybe, can be, tends to be, né? Para não afirmar absolutamente. Instead of always and ever, porque nós não vamos usar always and ever, nós vamos usar more beneficial in terms of, offers advantage such as, okay? Instead of hard and easy, challenging for those who, né? Então, aqui tá os exemplos com aquilo que tudo que foi comentado. Ó. For many, eu gosto também. In majority of cases,
Generally speaking, some areas. Não estou dizendo que é todo mundo, eu estou dizendo que alguns, para não afirmar absolutamente nada. Ok? E, obviamente, o livro mostra exercise, tá? Aqui no capítulo 7, em diante do livro, que vai até a 61, na verdade, nós vamos parar aqui na página 42. O capítulo 7 vai falar de checklist, vai ser depois, lá no final, que eu vou usar. Ok? Ainda vou falar um pouquinho, vou entrar um pouquinho em umas gramáticas nesse meio termo. Ok? Então, pessoal, muito obrigada e eu vejo vocês na próxima semana.